Estamos aqui para mais um episódio do H9 Podcast. E hoje o convidado ele vai mostrar, vai trazer para nós um pouquinho essa questão do mundo acadêmico, da ciência, aplicação prática dentro do treinamento esportivo. Trago para vocês hoje Lucas Tavares. Aguarde papel e caneta na mão que o homem vai abrir a caixa de ferramenta. Muito bem, pessoal. Pega o currículo desse meu camarada aqui, meu irmão. Especialista em biomecânica, mestre em doutor em biodinâmica do movimento pela USP, mais de praticamente 30 artigos aí publicados, tudo voltado para a área de treinamento, coordenador da pós-graduação da FMU, docente em outras faculdades, preparador físico, esporte de combate e fisiologista da seleção brasileira sub-17 feminina. Lucas, obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui. Pô, vai ser um imenso prazer bater esse papo contigo, meu irmão. Então, prazer. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aí com os amigos, bater um papo sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Eu espero aí trazer informações aí que agreguem, que acrescentem coisas importantes para todo mundo que tem interesse no treinamento esportivo. Show. Lucas, antes da gente falar um pouco sobre o treinamento propriamente dito, cara, eu gostaria de primeiro saber um pouquinho, cara, sobre a sua carreira, bicho. Como que foi aí o período da faculdade? Por que educação física, cara? Fala para nós aí um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Educação física foi uma escolha que foi meio caótica, como apareceu na minha vida, né? Eu até 16, 17 anos, eu não sabia exatamente o que eu pretendia fazer. Mas aí, com um evento grave que aconteceu na minha família, que foi o falecimento da minha avó, eu comecei a ter, de alguma forma, um despertar para fazer algo da minha jornada. E aí, ao olhar atentamente aquilo que fazia sentido para mim no dia a dia, eu percebi que era o esporte. Na época, eu treinava e competia em competições de Hapkido. Eu sou graduado no Hapkido, participava de várias competições como atleta. Então, eu via que essa era uma das coisas que fazia sentido para o meu dia a dia. E aí, automaticamente, a formação como profissão que daria mais proximidade ao que era o Hapkido era a educação física. E aí eu percebi que fazer aquilo que eu fazia enquanto praticante e atleta de Hapkido era algo que tinha assim, muito sentido, e conhecer mais coisas que agregasse mais àquela atividade que eu tinha me traria algo que seria extremamente prazeroso na minha interpretação naquela época. E aí, naturalmente, eu acabei optando por fazer a graduação em Educação Física, tendo como exemplo também a minha irmã mais velha, que é formada em Educação Física também. Então, acabou que os pontos se juntaram num determinado aspecto e eu tomei essa decisão com 17 para 18 anos de idade, e aí eu ingressei na universidade e lá acho que eu estou até hoje. Que animal, cara. Cara, nesse período da graduação, assim, qual que foram os principais desafios, cara, que você teve durante esse processo? Acho que o principal desafio foi conseguir arcar com os custos, porque quando eu entrei na graduação, o valor, mensalidade, era mais alto do que é o que a gente vê nos dias atuais, era mais difícil arcar com o custo da formação. Esse foi um desafio importante. Um outro desafio importante foi conciliar a necessidade de trabalhar com estudar, ainda mais pelas escolhas que acabaram aparecendo depois ao longo dos anos. Então, era complicado trabalhar 40 horas na semana e, ao mesmo tempo, cursar a graduação. Era algo bem difícil. Esse foi um outro desafio importante. E o terceiro desafio, que talvez eu acho que mais do que um desafio, é uma competência que a própria dificuldade nos impõe desenvolver, é a resiliência. Desenvolver resiliência para essa situação de dificuldade com grana, dificuldade com alimentação, dificuldade com a carga horária que você precisa para estudar de fato. Tudo isso faz com que você desenvolva uma certa resiliência
e essa resiliência acaba nos ajudando nos passos adiante, né? Porque vão surgindo mais dificuldades, vão surgindo fatos novos, e nem por isso a gente freia, ou nem por isso a gente interrompe. A gente só segue adiante, tendo em vista superar aqueles obstáculos que vão aparecendo. Que bacana, cara. Isso é muito comum, né, cara? Isso é muito comum, toda essa, pô, essa resiliência na nossa área é muito grande, principalmente porque quando a gente pensa no estágio, né, voltado para a educação física, cara, a remuneração de estágio é ridícula. É ridícula. É verdade. Não é nem ruim, é ridícula. É bizarro, bizarro. É bizarro. Então, assim, cara, a gente tem que estar em constante movimento ali, às vezes, ou com emprego fixo, ou 2, 3, 4 estágios aí, para a gente poder tanto conseguir custear a faculdade, como também conseguir aprender, né? Conseguir ali ter a experiência, que é extremamente importante. Cara, quando você estava na faculdade, Lucas, quais foram assim as referências que você teve? Primeira coisa, né? Antes disso aí, para você era claro aonde você está hoje? Isso foi planejado? As coisas foram acontecendo ao longo do tempo? Era com isso que você está trabalhando hoje realmente que você havia planejado desde o início? Como é que foi isso? Desde o início, não. No início, a ideia era terminar os 4 anos de graduação, pegar a cédula do CREF, trabalhar em alguma academia bem estruturada, como professor ou personal, e como professor de modalidades esportivas de combate. Era essa a ideia. Usar a faixa preta junto com as atividades na academia e fazer disso o meu trabalho diário. Então, no primeiro momento, eu não tinha nem a hipótese de cursar pós-graduação estrito sensu, chegar no mestrado, no doutorado, não havia nada disso em vista. Só que, especificamente, a virada na chave, ela se deu quando eu estava indo do 3º para o 4º semestre da faculdade, quando eu tive a oportunidade de ter aula com 3 professores que marcaram muito as experiências de ser aluno e de ter aquela imagem de professor. Então, o professor Marcelo Saldanha Ock, na disciplina de Bioquímica, foi uma pessoa marcante. O professor Marcelo Luiz Marques, na disciplina de Fisiologia do Exercício, e o professor Edivaldo Góes Júnior, que hoje é diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, que na época ele foi meu professor na disciplina de História da Educação Física. Mas a maneira como esses 3 caras desenvolviam as coisas em sala de aula foi o que me despertou a vontade de ter aquela mesma impressão que eu tive vindo da aula dos 3. E ali, daquele ponto em diante, eu virei a chave. Ali eu quis saber o que era o passo a passo para poder chegar futuramente numa posição de professor em uma instituição, de um trabalho como docente junto ao trabalho como pesquisador. Então, ali foi a virada da chave. Ali foi quando eu comecei a buscar informações sobre o que era iniciação científica, o que era fazer um trabalho de pesquisa, a importância disso no contexto da faculdade e também da profissão. Então, foi dali para frente que eu comecei a buscar essas informações. Então, eles foram a partir dessa modelagem que você teve deles, que foram as suas referências em relação a o que estudar, o que buscar. Exatamente. Eles foram as suas referências. Legal, legal, cara. A partir disso, como que você começou a traçar toda a sua lógica de estudos voltado para a tua carreira? Boa. A partir daí, eu comecei a entender que a faculdade ia me exigir tempo para disciplinas. Começar de maneira obrigatória para poder me formar e que teriam aquelas disciplinas que tinham mais interesse da minha parte mesmo em se aprofundar e estudar. E aí eu comecei a dividir o meu tempo, fora o tempo do trabalho e das aulas, para estudar entre as disciplinas para formar e as disciplinas de interesse.
eu sempre destinava algo próximo de 50% a 60% do tempo livre para estudar as disciplinas de interesse. Então, fisiologia do exercício, bioquímica, depois de um tempo, biologia molecular, treinamento esportivo, medidas e avaliação, biomecânica, tudo isso eu comecei a incorporar nesses 60% de tempo, porque eu sabia que havia relações muito íntimas entre essas áreas e aquilo que eu já estava vislumbrando como atividade enquanto pesquisador e enquanto um futuro aluno de mestrado. Tanto que eu comecei a usar nesses 60% de tempo a participação minha dentro da universidade com programas como o programa de iniciação científica e programa de monitoria junto a esses professores que eu mencionei. Certo. E os outros 40%, você falou que 60% era interesse das disciplinas que você tinha interesse, e os outros eram o quê? Os outros 40%? Era das disciplinas que eu precisaria cursar, independente do gosto, independente do apreço, para poder concluir a graduação, né? Entendi. Então, é disciplinas de formação mesmo. Era assim que você distribuía seu tempo. Era assim. Legal, cara. Já anotei isso aqui, cara. Você tá falando que chega aqui, ó, caderninho na mão, postura de aluno constantemente, cara. Constantemente. Boa. Constantemente. E, cara, aí você começou, né? Foi lá, tal, as coisas... Aí você começou a estudar, as coisas começaram a caminhar. Qual foi a sua primeira experiência, assim, na área? A minha primeira experiência como aluno, você fala Não, nessa parte da formação? Estudante ou já formado, né? Então, por exemplo, eu tive a minha primeira experiência no terceiro ano da faculdade, para atuar na área propriamente dita. Como é que foi a sua primeira experiência? Quando foi? Aí eu me considero um privilegiado pelo seguinte, eu entrei na faculdade, era 2002 para 2003, e desde o meu primeiro dia na graduação eu já estava estagiando. Então, no meu primeiro dia de aula, matriculado na instituição, eu já me vinculei como estagiário numa academia onde eu treinava. Legal. Então, já do primeiro até o segundo ano de faculdade, eu fiquei nessa academia. Aí, do segundo ano para frente, eu comecei a migrar para outras academias à medida que as oportunidades iam aparecendo. Era uma época que, legalmente, não havia impedimento para o atleta de primeiro, para o aluno de primeiro ano, a poder fazer o estágio, poder ter essas experiências profissionais. Se não me engano, foi 2004 para 2005 que começou a obrigatoriedade. Que mudou, exatamente. Tanto é que eu lembro que essa foi uma época que muitos colegas tiveram que romper vínculo de estágio por conta dessa homologação de lei. Obrigatoriedade, isso. E aí, desde o primeiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de vivenciar o mercado profissional e já começar a associar isso com aquilo que eu via dentro da universidade. Show de bola. E dentro, desde o primeiro dia você já começou a trabalhar, tal. Quando foi o primeiro indício que você olhou assim, você falou, cara, você parou para refletir e falou, meu amigo, tá dando certo. Isso aqui tá dando certo. Qual foi o primeiro indício que você teve, cara? Que as coisas realmente estavam assim, pô, tô indo, cara, tô começando a ganhar notoriedade. A hora que eu consegui ter uma promoção dentro do estágio, ter um acréscimo salarial no estágio, junto com a aprovação do meu projeto de iniciação científica lá no ICB da USP. Então, eu, como aluno de uma instituição privada, que eu me formei na Unicid, eu, além de ter conseguido um reconhecimento por parte da academia que eu trabalhava enquanto estagiário, eu também tive a aprovação de um projeto de iniciação científica vinculado junto, na época, à USP, que era o sonho, né? Consegui ter a oportunidade de estudar lá, e principalmente na época que o deslocamento da Zona Leste para a cidade universitária era um deslocamento bastante complicado. Nessa época você morava na Leste? Na Leste, morava na cidade patriarca. Que animal. E quando foi o ponto de inflexão, cara? Quando você já teve esse primeiro indício, as coisas começaram a caminhar, mas quando foi que você
a coisa deu uma curva acentuada. Você falou, nossa, velho, agora vai. já vamos, como diz, né? Isso também é outro patamar. Boa. Quando foi isso, cara? Isso foi sexto semestre, concluindo a licenciatura em 3 anos. Eu tinha, de maneira totalmente despretensiosa, prestado um concurso público para trabalhar no Estado como professor de escola. Não tinha estudado nada para fazer aquele concurso, fui apenas para ter experiência do concurso. E, curiosamente, eu fui aprovado no concurso. Então, eu ia terminar a graduação empregado, praticamente, porque a Secretaria de Educação convocou as pessoas para escolherem a unidade de trabalho exatamente no meu último mês de aula. Então, era entregar TCC, trabalhos e pegar o diploma para assumir o cargo como professor. Ali foi um ponto importante. Ao mesmo tempo, aprovado com bolsa 100% numa pós de Fisiologia do Exercício, dentro da própria Unicid, na época, e sendo também promovido a professor na academia que eu trabalhava na época, que era a Competition. Ainda não havia aquela restrição de ser licenciado ou ser bacharel para assumir a função como professor de uma sala de musculação. Então, ali, eu vi tudo engatando e, junto a tudo isso acontecendo, eu, dentro do laboratório de adaptações ao treinamento de força da USP, eu já ganhando uma maior liberdade, um espaço para propor os meus projetos de pesquisa junto ao professor Valmor. Tudo isso aconteceu simultaneamente. Então, ali eu tive certeza que a coisa já ia começar a aparecer com uma outra cara para mim ao longo do tempo. Show de bola, cara. E aí, ingressando nesse grupo de estudos na USP, tal, e aí começou esse mundo de pesquisa, começou esse mundo acadêmico. E nessa associação, cara, que eu acho que é o grande dilema, é um grande... como posso dizer, cara? Um grande desafio, um dos grandes desafios, digamos assim, na nossa área. Como que você vê os desafios do mundo acadêmico, primeiro ponto. E segundo ponto, cara, essa associação com o mundo real, entre aspas, né? Porque às vezes o mundo acadêmico, como as coisas acontecem no mundo acadêmico é uma coisa, e o mundo real, entre aspas, assim, as coisas acabam sendo de forma diferente. Como é que você vê esses desafios? Olha, eu falo que eu tive uma sorte muito grande, mas muito grande, de poder ter entrado num laboratório de pesquisa em que boa parte das pesquisas que acontecem lá, elas acontecem já com uma certa extrapolação para o mundo real. Então, toda vez que eu via as atividades acontecendo lá dentro do laboratório, eu conseguia visualizar as coisas acontecendo lá na minha atividade dentro da Competition. Então, eu via que grande parte do que a gente discutia no laboratório como problema de pesquisa, como ideias de investigação, como coisas para aprofundar em estudos, eram coisas que eram dúvidas recorrentes dos professores e minhas também, quando eu ia prescrever alguma atividade, quando eu ia aplicar alguma atividade para os alunos na academia. Então, na verdade, eu via uma conexão muito direta, mas por conta das características que o laboratório tinha na época. Então, por conta disso, tinha uma associação muito grande. E, na verdade, essa associação, com o passar dos anos, para mim, particularmente, ela não se perdeu. Ela só foi, pouco a pouco, sendo cada vez mais reforçada, tendo em vista que foi isso que impactou totalmente nas coisas que aconteceram, principalmente do doutorado para frente. Fala um pouco mais sobre isso. Bom, no laboratório, durante o mestrado, eu estudei um tema que até então não tinha um apelo, não tinha uma chamativa muito grande para o público em geral, que era o destreinamento da força. Então, a minha dissertação de mestrado envolveu estudos com destreinamento. Eram estudos que, do ponto de vista logístico, no laboratório, eram estudos bem complexos por conta do tempo que o estudo ia precisar para acontecer. Então, por exemplo, o meu estudo ele levou aproximadamente 22 semanas para acontecer, somando o tempo de avaliação com o tempo de treino.
E para essas 22 semanas, eu tive 70 voluntários inscritos no projeto. Eu consegui terminar o projeto com 33. Só para a gente ver a dificuldade logística, né? É um bom número, não posso reclamar, porque o artigo foi bem publicado, os dados são legais, tem uma baita aplicação prática, mas se a gente olhar bem, metade. É uma morte experimental muito grande. São 50% das pessoas que você chamou, você perdeu. E muito dessa perda que eu tive é por conta do tema, por conta do assunto. As pessoas, quando sabiam que ia treinar, a motivação era uma. Quando elas viram que elas teriam que destreinar, a motivação passou a ser outra e eu comecei a ter esses problemas. E junto a essa situação, as pessoas não entendiam o porquê estudar destreinamento. Tendo tantos outros temas para se investigar, o porquê eu teria o interesse de estudar o destreinamento naquele contexto. E, na verdade, a minha curiosidade era exatamente pelo fato de nós não termos muita clareza de quais são os reais efeitos do destreinamento quando a gente pensa em treinamento de força. A gente tem muita evidência para treinamento de endurance, a gente tem muita evidência até para treinamento específico de modalidade esportiva, mas a gente tem pouquíssimas evidências para treinamento de força. As coisas foram melhorando de pouco tempo para cá, e dentro desse processo, o nosso trabalho hoje é um dos trabalhos mais citados no mundo sobre o assunto, exatamente por conta dessa escassez. Mas, na época, as pessoas não davam muita moral, então eu tinha muita dificuldade para conseguir me relacionar com outros pesquisadores, porque eles não viam muito sentido lógico no tipo de estudo que eu tinha para fazer. E o mestrado foi um negócio muito complicado, por conta do processo de maturidade mesmo, que a gente vai desenvolvendo ao longo daquele tempo. Então, no mestrado, por exemplo, eu senti muita falta de uma coisa que a universidade, na graduação, não dá conta, que é formar as pessoas para aplicar a ciência na prática. A universidade não faz isso hoje. Ela está preocupada apenas em nos dar os instrumentos básicos para atuar no mercado, mas ela não nos ensina a pensar sobre esses instrumentos. E aí, no mestrado, eu fui muito cobrado em relação a isso, muito cobrado. A minha banca de qualificação, eu falo para todo mundo que foi uma experiência inesquecível e indesejável para qualquer pessoa. Cara, batendo forte. Na banca de qualificação, teve um dos membros que comparou a minha escrita com a escrita de um aluno do Mobral. Ô, louco. Mobral, antigo supletivo, nada contra, né? Cada um sabe a jornada que segue, mas estabelecer uma comparação dessa num evento público é uma ofensa para mim, mas também é uma ofensa para quem faz Mobral, como se quem tivesse fazendo Mobral não pudesse desenvolver competência. Na realidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, esse nível de discussão, de cobrança, no mestrado foi muito forte, e essa falta de formação na questão da ciência foi um problema muito sério. Tanto é que a grande lição que eu tirei do mestrado foi que, antes mesmo de eu ingressar no doutorado, eu já ia começar a me preparar e a estudar mais as questões básicas do ponto de vista científico em todas as disciplinas do meu interesse. Então, eu fui começar a cruzar e correlacionar estudos sobre lógica da pesquisa científica, lógica formal, lógica informal, estudos sobre epistemologia da ciência e epistemologia da educação física, com as disciplinas que tinham relação com o tema que eu queria estudar no meu doutorado. E aí, para o meu doutorado, uma coisa que eu sempre falo com muita gratidão é que o Valmor, diferente de outros professores, ele só aceitaria o meu ingresso no doutorado se eu fosse capaz de propor um projeto de pesquisa. Então, ele queria que eu propusesse o projeto e não que ele me entregasse um projeto para o laboratório para conduzir. Porque tem muito professor, hoje, que para fins de produção acadêmica em alta velocidade, tem muito professor hoje que entrega o projeto para o aluno e ele só executa. O Valmor fez o caminho inverso. Ele falou, você vai criar a sua pergunta de pesquisa, você vai construir o seu desenho experimental, você vai construir tudo.
Quando você tiver algo bem construído, aí a gente faz a matrícula e você toca o processo. Isso demorou aproximadamente uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Caraca. Foram 2 anos e meio, quase 3 anos, assistindo aula de graduação de novo, indo estudar, fazer curso de filosofia, fazer curso de redação científica, assistir disciplinas de metodologia da pesquisa no próprio programa de pós, para poder ter mais instrumento, para poder ter mais bagagem, para poder chegar numa boa pergunta. E aí, dentro dessa situação, o que eu havia estabelecido de compromisso comigo mesmo era de estudar um tema que fazia sentido para a minha vida, e não de estudar alguma coisa só para dizer que você vai ser doutor e acabou. E aí eu tomei a decisão de partir para juntar os 2 mundos que eu mais gostava, que era o treinamento de força com as modalidades esportivas de combate. E daí eu construí o projeto de pesquisa, onde eu estudei no doutorado estratégias de aplicação do treinamento complexo, que é um método de treinamento que não é novo, é um método de treinamento que ele foi concebido pelo Yuri Verkhoshansky no final dos anos 70, mas é um método de treinamento que, ainda na literatura científica, carece de muitas evidências. Tem bastante evidências para algumas coisas, mas para muitas outras ainda não tem. Então, a gente já partiu da premissa que a gente tinha bons estudos que mostravam efeito desse tipo de treinamento em atleta de lutas para melhorar desempenho físico. Só que o desempenho físico não era o meu interesse. O meu interesse era ir para um buraco mais embaixo. E aí a gente criou uma estrutura de pesquisa para investigar o efeito desse tipo de treinamento no desempenho técnico e tático. Porque, no final das contas, a grande pergunta que nós, no campo do treinamento, não temos uma boa resposta é do quanto o treinamento físico promove interferências positivas no desempenho técnico-tático. A gente sabe que condicionar fisicamente um atleta é extremamente importante. A gente sabe que isso auxilia demais no próprio andamento do processo, mas a gente não tem ideias concretas de como isso influencia comportamento técnico, comportamento tático de um atleta numa competição ou até mesmo em situações de treinamento. E aí eu construí exatamente essa hipótese e essa pergunta, adicionando um outro adendo, e aí mais específico sobre o treinamento complexo. Muito se sabe que treinamento complexo funciona é combinar exercício de força com exercícios de potência, mais especificamente a pliometria. Você combinar força máxima paralelamente com o exercício de salto é algo muito efetivo para melhorar desempenho. Só que não se sabia até então, ou não tinham estudos que eram claros em relação a se eu utilizar o movimento específico da modalidade esportiva, se isso seria mais efetivo comparado a exercício de força mais pliometria. Então, eu tinha 2 perguntas em um projeto para responder. Era se o treinamento complexo numa abordagem mais tradicional, se ele seria diferente do treinamento complexo numa abordagem mais associada ao princípio da especificidade, e se essa maior efetividade mudaria o comportamento técnico-tático de atletas de modalidades esportivas de combate. E daí Oi? Que animal! E aí a escolha foi partir para uma modalidade olímpica, porque tem um apelo acadêmico maior, também tem um desdobramento, até mesmo na sociedade, um pouquinho maior. E aí a escolha foi para a modalidade que era mais próxima da minha formação no Hapkido, modalidade que eu também treinava antes da faculdade, que era o Taekwondo. Daí eu direcionei todo o meu projeto para o Taekwondo, e esse meu direcionamento do projeto foi o que me colocou na equipe de São Caetano, foi o que me colocou na Two Brothers. Então, na época, o nosso amigo Ariel me procurou porque ele queria entrar no laboratório. O próprio Valmor orientou o Ariel a conversar comigo para fazer parte das coisas do laboratório. E aí, num bate-papo, a gente viu que tinha uma grande afinidade entre as coisas que a gente queria estudar, e ele soltou para mim que ele é. Aí ele só fez o quê? Ele só me botou numa bagagem e falou: vou te levar para lá para você trabalhar comigo,
E aí você, trabalhando comigo, conduz o seu projeto de pesquisa, você me dá as informações que são úteis para o meu trabalho e a gente faz essa troca ao longo do tempo. E daí as coisas aconteceram. Que bacana, cara. Que bacana. A gente vai entrar um pouquinho mais. A gente já começou a introduzir a parte técnica aqui, mas, cara, deu key points aqui muito importantes dentro desse nosso processo. Mas antes da gente partir para o próximo bloco, Lucas, gostaria de fazer uma pergunta, cara. Lá na tua formação, lá no começo, né? Quando você para analisar o Lucas lá de trás, o Lucas de hoje, o que você gostaria de saber? O que você falaria para o Lucas lá da graduação que ele precisaria saber lá atrás que talvez potencializasse mais ainda os resultados que o Lucas de hoje já tem? Eu falaria para esse cara aí, para ele não fazer o concurso que ele fez, para ele não ter ido trabalhar na escola, para ele poder ter dedicado mais tempo ainda para aquilo que ele tornou realidade dele depois. Tá, mas por que você acha isso assim? Porque foi um trabalho que eu tive durante 6 anos, professor numa escola estadual, durante 6 anos. Foi um trabalho que, se for pensar nas atividades que eu faço hoje, não foi um trabalho que mudou alguma habilidade ou competência que eu tenha desenvolvido. Foi um trabalho importante para eu talvez ter um desenvolvimento de relações humanas, entender melhor o ser humano em várias faces. Mas pensando especificamente, de forma bem analítica, no profissional, não foi algo, por exemplo, que me fez ser professor universitário. O que me fez ser professor universitário foi a dedicação em cima dessas questões que a gente abordou agora há pouco. A experiência na educação pública foi muito mais uma experiência para conhecer melhor o ser humano, entender o ser humano de uma forma mais ampla diante das várias questões complexas que um ser humano pode ter. Você tem essa reflexão hoje que você acredita que os seus pontos fortes, que é essa mais voltado para essa questão do mundo acadêmico, era maior ou algum outro ponto? Não, eu acho que é por isso, e também por conta do desenho que a escola pública tem hoje. Não a escola pública, a educação básica, na verdade. O desenho que a educação básica tem hoje é um desenho que, por exemplo, para nós da educação física, é só ir lá e reproduzir a atividade motora. O que, na minha opinião, é uma questão muito pobre, porque a própria atividade motora tem tanta coisa por trás que poderia ser colocado como experiência para os alunos desde a infância, que a gente acaba não colocando por conta desse espectro cultural que tem sobre a nossa atuação profissional dentro da escola. As pessoas julgam que o bom professor de educação física é aquele que dá atividades motoras diversas. Eu concordo até a página 2. Por quê? Porque você tem que dar atividade motora, mas isso tem que vir associado de uma formação crítica, porque no final das contas, na escola você está formando um cidadão. Então, só pensar na reprodução do exercício é muito pouco. É tão pouco que a gente vê os números de pessoas sedentárias na população brasileira hoje. Se só reproduzir a atividade fosse efetivo, nós teríamos dados de comportamento sedentário muito menores do que nós temos hoje. Muito interessante aqui nosso primeiro bloco. Eu vou fazer aqui os key points do que eu anotei aqui, do que eu percebi como ponto importante dentro dessa narrativa que você falou, tá? Então, primeiro ponto importante, cara, que eu identifiquei aqui, a busca de um mentor. Então, você teve 3 mentores nesse processo da graduação e logo depois isso se estendeu tanto para o mestrado, doutorado e tudo mais. Outro ponto importante é a busca da excelência, né? Então, você foi ali na questão da iniciação científica ali, querendo buscar mais respostas para perguntas que você tinha e você queria trazer a ciência para poder responder essas questões que você tinha aí na sua cabeça, certo? Então, e outro ponto importante partindo dessa mesma narrativa é que o quê? Estude
assuntos que respondam às suas perguntas e não somente estude por estudar. Estude assuntos que respondam às suas perguntas. Outro ponto importante que eu anotei aqui é você ter clareza nos conceitos voltados ao processo de treinamento. Busque essa clareza, busque essa dentro desse processo. E eu acho que um ponto muito importante aqui que eu anotei agora nessa sua fala final aqui é: dedique suas forças naquilo que você realmente pode naquilo que você pode realmente transformar, ou até mesmo ser um formador de opinião sobre determinado assunto, e não somente ser um reprodutor daquilo que já tem, enfim, né? Tente trazer algo diferente, tente transformar aquele mundo, aquele ambiente que você está vivendo, que pode ser realmente muito importante no seu processo profissional como um todo e consequentemente, também para a sociedade, para o seu cliente, para o seu aluno e tudo mais. Rapaziada, o primeiro bloco foi pesado, hein? O primeiro bloco foi pesado. Nesse segundo bloco, nós vamos falar agora um pouco mais sobre treinamento, um pouco mais de conceitos técnicos mesmo, voltada aí, vamos falar um pouquinho mais aí sobre essa tese de mestrado e doutorado aqui do Lucas e do trabalho também que ele desenvolve dentro do futebol. Te espero no segundo bloco aqui para continuar esse nosso bate-papo com o doutor Lucas Tavares. Muito bem, galera, agora vamos para o nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais. O homem já deu uma bela de uma introdução aí, falando sobre os processos do treinamento de forma generalizada. Ele falou um pouquinho sobre treinamento de força, mas agora vamos trazer para um âmbito um pouquinho mais generalizado. Lucas, dentro desse trabalho da preparação física geral, tá? Uma visão mais macro, quais são os pontos principais que você vê que é muito importante o preparador físico, né, o educador físico, estar atento dentro desse processo da preparação física, voltados aí para modalidades esportivas? Putz, eu acho que o primeiro ponto hoje, Vitor, seria o calendário esportivo. Acho que uma grande mudança que a gente teve, assim, vou dizer, 20 anos para cá, é exatamente a composição do calendário competitivo anual da maioria das modalidades esportivas. Há 20 anos atrás, a gente não tinha a mesma quantidade de competições que se tem hoje e também não tínhamos o mesmo interesse socioeconômico que se tem no esporte, né? Então, acho que o primeiro ponto aí para se pensar na preparação física, independente de qual esporte seja, é olhar para o calendário esportivo, porque ele vai obrigar a nós pensarmos as metodologias diversas de treinamento um pouquinho fora do padrão convencional que, eventualmente, os livros, textos e as referências clássicas nos colocam. Eu acho que esse seria o primeiro ponto, né? Certo. O segundo ponto seria exatamente a gente recorrer aos conceitos primários dos princípios clássicos do treinamento. Porque aí, em cima dessa característica que o calendário esportivo traz, a gente consegue traçar o que eu chamo de avatar da modalidade esportiva através de uma interpretação conjunta dos princípios do treinamento com a estruturação do calendário anual. Tanto é que grande parte do que tem de referencial sobre perfil de modalidade esportiva chama a atenção essa questão do calendário competitivo. Então, muito da gente entender o que é o desempenho das diferentes capacidades físicas em cada esporte é entender que esse desempenho tem tal característica por características pontuais do calendário competitivo que a gente vê nos dias atuais. Então, essa é uma primeira condição importante que eu acho que é talvez o ponto primário para o preparador físico pensar a estruturação da preparação física de uma equipe que ele vai atuar. Show de bola. Então, você trabalha, né, especificamente aí, né, ou de forma mais próxima, né, com a galera do Taekwondo, que no caso foi até a grande base aí, grande público da sua tese de doutorado, e também com a galera do futebol, né, com o pessoal da seleção brasileira e tal. E aí agora trazendo essa visão macro da preparação física,
o que se aponta de pontos importantes, né? É como se fosse a famosa caixinha do Instagram, né? Quais Boa. os pontos importantes? Eu sou preparador físico do Taekwondo. Quais são os pontos importantes que eu preciso me preocupar dentro da periodização do Taekwondo, por exemplo? Certo. Avaliar, monitorar e regular a carga. Acho que esses são os 3 pontos fundamentais. Tanto que dentro desses 3 pontos a gente tem 1 bilhão de possibilidades diferentes de como a gente pode abordar esses 3 aspectos, né? O avaliar e o monitorar, de certa forma, você resolve de maneira muito parecida, porque os mesmos testes, as mesmas avaliações que são usadas para determinar um perfil, são avaliações que podem ser utilizadas para monitorar os efeitos que as cargas de treinamento vão produzir. E aí eu diria que o regular a carga ou ajustar a carga, ele vai partir obrigatoriamente, pelo menos na minha abordagem, do uso da estatística para quantificar em métricas, em valores, o quantas variações que a carga de treino pode apresentar, a gente deve levar em consideração. Então, eu diria que hoje ajuste de carga é ajuste pautado por resultados de cálculos estatísticos que nos reduz eventuais erros ou eventuais equívocos que naturalmente podem aparecer também com a condução desse processo de preparação física. Então, avaliar, monitorar e regular. Esses 3 pontos são os pontos centrais. E aí, esses 3 pontos eles são tangíveis ao treinamento técnico-tático, ao treinamento físico, a alguma atividade complementar que você queira fazer na preparação física do atleta. Para todos esses contextos, essas 3 condições norteadoras vão atender a qualquer tomada de decisão que a gente vai fazer na prática. Show de bola, cara. Show de bola. Muito interessante. Ao longo desses anos, Lucas, graduação, mestrado, estudos que você teve que reforçar e até incrementar dentro do seu processo aí para entrar no doutorado. O que foi que você estudou ou você incrementou dentro do seu processo de formação acadêmica, digamos assim, que você acredita que foi fundamental ou está sendo fundamental para a tua carreira? Estatística e filosofia da ciência. Filosofia da ciência. Fala um pouco mais sobre isso. Boa. Filosofia da ciência, a gente tem alguns modelos de pensamento, de teorias, que nos coloca para enxergar o conhecimento científico por diferentes ângulos. Então, a gente tem, desde Sócrates e Aristóteles, com os conceitos básicos de dedução, que nada mais é do que você ter 2 argumentos e esses argumentos, eventualmente, conseguem responder a uma pergunta ou a confirmar uma determinada afirmação. Aí, um pouco mais adiante, você tem os estudos de David Hume e Francis Bacon com o método indutivo, que é mais ou menos o que a gente faz hoje no dia a dia. Você primeiro observa o que acontece e, através da observação que você efetua, você tenta construir uma argumentação com recursos da dedução, com recursos que foram construídos por Aristóteles. E aí, mais adiante, né, não apenas se pautando por observar ou argumentar, mas passando a testar observações e argumentações, a gente tem o modelo hipotético dedutivo do Karl Popper. O Karl Popper ele foi um filósofo da ciência, que ele dizia que o conhecimento científico ele era algo somatório ao longo do tempo, e que dentro desse somatório ao longo do tempo, para você confirmar a validade de uma teoria, de um argumento, ou de uma prática que você vai fazer, você vai tentar, de maneira repetida por experimentos, negar que aquela afirmação seja verdadeira. Isso ele vai chamar de falsificacionismo. Você vai tentar falsear uma teoria. Porque se você conseguir falsear uma teoria, você tem uma nova teoria que melhor se enquadre na sua realidade.
Se você não consegue falsear aquela teoria existente, significa dizer que aquela teoria existente tem mais força de argumentação do que qualquer outra coisa. É o que normalmente a gente faz com estudos no treinamento, quando a gente compara 2 ou 3 métodos de treinamento diferentes. Aquilo ali é Karl Popper aplicado à prática. Você vai tentar comparar 3 métodos de treinamento para mostrar o quê? Que um método é melhor do que outro. Por que você quer mostrar que um método é melhor do que outro? Ou para realmente mostrar que tem coisa melhor do que aquilo que você está comparando, ou para você confirmar que aquilo que já era dito sobre um método que você está comparando é realmente verdade e tem mais rigor de argumentação. Então, esse tipo de conhecimento é importante, por quê? Porque ele vai nos colocar para olhar para qualquer conceito que a gente vai estudar sobre treinamento e a gente vai tentar olhar por outras perspectivas. É igual a polêmica hoje que impera entre os colegas sobre o conceito de periodização e programação de treinamento. Por que a gente tem essa discussão louca? Porque, primeiro, tem os apaixonados, que são aqueles caras que olham de maneira cega, que gostou demais das ideias e que de contato inicial aquele assunto. Aí você tem as pessoas que popularmente são chamadas de do contra, que odeia aquele negócio, que tem vários argumentos para falar que aquilo que foi afirmado sobre a periodização não presta. E a gente tem um terceiro grupo que está começando a aparecer, que são as pessoas que enxergam os pontos fortes e fracos, tanto de um conceito quanto do outro, que talvez daí a gente tire uma conclusão um pouquinho melhor do que a gente possa interpretar sobre aquilo. Só que para navegar nesses 3 universos, se a gente não tem alguma base da filosofia da ciência, a chance da gente se apaixonar por alguma informação é muito grande. E aí essa paixão ela pode tornar a nossa visão meio turva para alguma coisa que lá na frente pode ser muito importante para as nossas tomadas de decisão. Eu mesmo já fui muito cético, tanto de um lado quanto do outro. Hoje eu já começo a rever as minhas conclusões. Quais as suas conclusões? Eu acho que tem muito mais semelhança com as coisas que estão escritas no livro original do Matveev e no livro original do Verkhoshansky do que aquilo que alguns críticos têm apontado hoje. Então, em momento algum, nas obras originais, os caras falam, por exemplo, em periodização linear. Em momento algum, nas obras originais, é falado em bloco, como se tivesse um formato geométrico a periodização. Na verdade, o que eles falam são ideias de como você pode sistematizar as variáveis do treinamento. É isso que é a periodização, é um método para sistematizar variável. E, mais especificamente, o Matveev, ele sugere que você tenha lá períodos atrelados ao calendário competitivo. Por isso que ele vai definir lá a separação de período preparatório, período competitivo e período transitório. Só que uma coisa que os críticos da periodização batem, e batem até com uma certa razão, só que eles batem de maneira razoavelmente equivocada, é que o Matveev, em momento algum, ele fala que período competitivo é período que tem longas durações e ocorrem especificamente numa parte do ano. O Matveev ele fala o seguinte: período competitivo depende do calendário. E aí a pergunta é: não é verdade? Período competitivo não depende lá do calendário anual da modalidade? Se a modalidade tem um calendário anual de 12 meses, então o período competitivo é 12 meses mesmo, e ponto final. Entendeu? E o próprio Matveev ele fala, e talvez o problema é a tradução do que ele fala, por isso que às vezes o entendimento para alguns aqui no Brasil fica meio confuso. O que ele fala é o seguinte: carga de treino, você ajusta pelo limite funcional adaptativo do atleta, ponto. Você vai pegar as obras mais atuais, do Aaron Kautz, que é um autor que eu gosto muito, do Franco Imperizelli, do Samuele Marcora, do próprio professor Fábio Nakamura. Você pode ver que tudo que eles apontam como conceito para manipular carga tem muito mais concordância com essa frase do Matveev do que discordância.
A única coisa que o Matveev não fez foi propor o conceito de carga como a gente entende hoje. Mas o que ele falava do como gerenciar a carga é muito similar, a retórica é basicamente a mesma do que o que a gente tem hoje no contexto atual da prática. Ele só não dividia em carga interna e carga externa, ele só não falava em ferramenta psicofisiológica, ferramenta bioquímica, ferramenta de variáveis mecânicas, ele não dava esse desdobramento. Mas o que ele traz como teoria para você pensar em como você deve gerenciar o processo, isso tem muito mais semelhança do que discordância daquilo que a gente faz hoje. Eu acho que a grande discordância, e aí já é uma visão bem minha mesmo, da periodização é aquela história de você ter que definir período. Isso é muito louco hoje. Porque, por exemplo, você vai dar treinamento para um atleta do taekwondo que está entre os 10 primeiros do ranking mundial, não vai ter período de nada para esse cara. Por quê? Cada 2, 3 semanas o cara está viajando para competir. Então, não tem período para esse cara. Vai ser aquele período competitivo de 12 meses. Então, não dá para a gente usar aquela formalidade que é proposta de período preparatório geral, período preparatório específico e uso a competições como período preparatório. A regra não me permite. Por que a regra não me permite? Porque o atleta precisa pontuar no ranking. Então, ele vai para todas as competições para matar ou morrer. E, nesse ponto, eu discordo do que a periodização propõe. Agora, o arcabouço de você ter que pensar em distribuir volume, distribuir intensidade, manipular duração, frequência. E aí uma coisa que o Matveev fala e muita gente despreza, tem que olhar e manipular a densidade do treinamento. Isso tudo eu concordo, isso tudo eu não discordo. Talvez o que eu tenha de discordância, mas aí acho que a discordância do bem é o como manuseia. O como manuseia, você tem N possibilidades. Aí eu acho que é até legal falar disso, por quê? Porque quando a gente olha para como manuseia variável, a gente consegue ver a personalidade dos profissionais. Consegue ver o profissional que é medroso, o profissional que é ousado, o profissional que é mais cuidadoso. Você consegue ver. O cara que é medroso, ele quer o quadradinho, o basiquinho, não consegue fugir muito daquilo. O cara mais ousado, ele já vai num outro universo paralelo para pensar como que ele vai progredir o negócio. O cara mais cuidadoso, entre aspas, vai tentar transitar nesses dois universos. Porque tem hora que tem que ter ousadia e tem hora que você tem que ser mais tradicional, um pouco mais conservador. Sim. E eu vejo muito por esse lado, essa questão aí da periodização. E eu vejo que a programação, que é o conceito hoje, que grande parte dos colegas gostam de usar, eu vejo que a programação, sim, é um conceito muito forte, muito validado, muito presente, mas eu não vejo ele fora da periodização. O que eu acho que a periodização, enquanto teoria, lá proposta pelo Matveev, precisa é de pequenos ajustes, como qualquer outra teoria também pode precisar. Acho que alguns ajustes de como se interpreta, né, uma coisa que hoje está em plena mudança, é usar a teoria da síndrome da adaptação geral. Isso é uma coisa que hoje está sendo questionada. Por quê? Porque a gente aprende desde a graduação que o organismo ele precisa estar em estado de equilíbrio, lá, a porra da homeostase. Só que a hora que você vai para o mundo real, meu amigo, e você começa a ver as coisas, nada. Não existe. Só que aí você vê, é uma coisa que não está em nenhum desses livros textos. Por quê? Porque esses caras não assumem uma palavrinha que já existe há um bom tempo, que o pessoal na Suécia e na Dinamarca já usa, que é a palavra chamada de alostase. E essa palavra faz muito mais sentido para a gente do que a palavra homeostase. Porque o que vai ser a diferença? No conceito de alostase, para o cara manter uma determinada resposta à frequência cardíaca em condições estáveis, ele vai ter todo um desequilíbrio de função nervosa autônoma, todo um desequilíbrio de função endócrina, todo um desequilíbrio de função hemodinâmica para manter a frequência cardíaca estável. Então, estável só está a frequência cardíaca. Todo o entorno dela está numa confusão e a gente tem que assumir que essa confusão ela existe, ela é normal
e a gente tem que lidar, conviver bem com ela. Eu acho que esse talvez é um ponto de consideração que a gente precisa fazer. E isso não vem ao caso de excluir o termo periodização ou excluir aquilo que é a visão da periodização, mas sim de fazer uma modificação pontual na proposição teórica. Porque uma coisa é verdade, a literatura do leste europeu, quando ela chega para a gente, ela chega numa tradução que às vezes ela mais atrapalha do que ajuda. E aí essas traduções, na hora que a gente vai ler, a gente vê uns termos que a gente começa a ficar meio maluco. Carga ordinária. Para mim, ordinária, quem fala é o compadre Washington na propaganda de TV, entendeu? É mais fácil falar carga entre X% e X%. Pronto. Simplificou a coisa. Mas isso é porque a tradução literal. O que o Russo estava falando lá é o seguinte: é carga de moderada para alta, carga alta e carga muito alta. Mas os caras traduziram lá para ordinário. Choque. E isso, na minha opinião, cria uma confusão que aí a gente começa a achar isso uma bagunça. E aí começa até a criar aquelas guerras de nomenclatura, né? Que essa nomenclatura é errada, é certa e não sei o que lá. Acho que as pessoas têm que estar mais preocupadas com a filosofia, com o conceito da coisa, do que necessariamente com o nome que está sendo colocado. Aí começa a criar aquela guerra toda dentro do que chama assim, chama assado, enfim. Acho que as pessoas têm que estar muito mais preocupadas com o conceito da coisa, com a filosofia da coisa, do que necessariamente o nome que se é aplicado. Aí começa essa guerra de gangues, digamos assim. É isso guerra mesmo. De gangues, porque um defende uma coisa, quer defender outra coisa, que esse é errado, esse está certo. Não, vamos pegar o conceito da coisa. Pega o conceito da coisa, meu irmão, que a coisa com certeza vai fluir. Lucas, o que você vê hoje, tá? O que é uma tendência ou já é uma realidade dentro do processo do treinamento esportivo? Então, tudo que a gente já viu até hoje, o que você acha que vem mudando aí, ou já é realidade e a galera não percebeu ainda? Eu diria que está na transição de tendência para a realidade, a aplicação prática e cada vez mais sofisticada do conceito de autorregulação do treinamento. Eu acho que isso hoje é algo que já está ditando a fronteira de como se aplica o treinamento na prática, e eu acho que isso vai expandir ainda mais. É algo que talvez na prática alguns já façam há muito tempo, só que essa prática agora está mais formalizada. Há muito tempo, por exemplo, o treinador chega para aplicar atividade para o atleta e antes de dar o treino ele pergunta como o atleta está, se está tudo bem, se tem alguma coisa acontecendo ou não. Isso é algo que é habitual para quem dá treino fazer todos os dias. Só que isso começou a virar ferramenta de ajuste de carga de treino. Então, hoje você vê preparação física acontecendo com um atleta sendo monitorado 24 horas por dia, 7 dias da semana, e dentro desses parâmetros do monitoramento, alguns deles você cria ancoragem para você dizer como a carga do treino vai acontecer. Então, você pega o que ocorre com a PSE, por exemplo, hoje, você desmembrar lá dentro da escala de Borg zonas diferentes de intensidade ou zonas diferentes de esforço que você quer que o atleta entregue, isso é algo que a gente talvez já fizesse de maneira totalmente empírica, só que agora a gente está começando a fazer de uma maneira totalmente formatada em critério científico. Tanto é que o treinamento polarizado lá do Stephen Seiler, ele explodiu nos últimos 10 anos, 15 anos, por conta dessa formatação do uso de um recurso simples como a escala de Borg para você ancorar e planejar o esforço que você quer que o atleta entregue treino a treino. Então, isso eu acho que, já de certa forma, já é uma realidade, mas eu digo que está na transição, por quê? Porque cada vez mais surgem novos instrumentos que só reforçam essa ideia
e que, na verdade, amplifica a aplicação que a gente já dá para a escala de Borg. É o que aconteceu nos últimos anos com o VBT, com o Velocity Based Training. Você usar lá o target de perda da velocidade, junto com a escala de repetições em reserva, ou junto com a PSE, é algo que já vem aí nos últimos anos ditando estratégias para você individualizar todos os dias, todas as sessões, tanto o volume quanto a intensidade do treino. E eu acho que isso vai aprofundar ainda mais nos próximos tempos. Hoje você já encontra tanto ferramentas práticas, né, desde planilhas de Excel que você faz. Por exemplo, a minha monografia no NAR foi com a planilha de Excel, cara. Monitoramento de autorregulação psicossomática com atleta à distância ainda. À distância, simplesmente controlando PSE e TQR. Ali você pegava monotonia, estresse de treinamento, você já entendia como é que o atleta está se adaptando a todo aquele processo de treinamento que está sendo aplicado por ele, mesmo à distância. Então, eu também enxergo aí essa questão do monitoramento, da autorregulação aí como uma coisa que está ganhando cada vez mais força, e você tem desde ferramentas simples, como uma planilha de Excel, a softwares, aplicativos que você pode estar utilizando para poder entender o que está acontecendo aí dentro de todo aquele processo, dentro daquelas mínimas adaptações que você promove nas sessões de treinamento. Cara, eu acho isso realmente um ponto muito importante, e aí eu acho que você já está bem adiantado nesse assunto, nessas pesquisas, que é realmente estudar bem, entender bem toda essa parte de Big Data, toda essa parte de estatística, que realmente, cada vez mais, principalmente quando a gente pensa no alto rendimento, são essas mínimas adaptações, são essas mínimas regulações que vão fazer a diferença dentro do processo de treinamento como um todo, e a gente tem que estar muito atento com isso. Exatamente, eu não tenho nenhuma palavra para adicionar em cima do que você falou, meu. Luquinhas, você está dentro de equipes de taekwondo, seleção brasileira, tem todo aquele trabalho de equipe multidisciplinar. Infelizmente não, né? Até acho que até mesmo um pouco da formação do profissional, às vezes o nível de maturidade também, isso também acaba influenciando bastante. E muitas vezes o preparador físico, né, naquele momento ali, ele quer meio que fazer o trabalho dele de alguma forma se sobressair, né? Como que você vê, né, dentro da experiência que você tem, hoje estamos falando aí, acho que de qualquer modalidade esportiva, quando a gente pensa no país, o ápice é a seleção brasileira, é o ápice. Como que você vê o papel do preparador físico e o seu papel como preparador físico dentro de uma equipe multidisciplinar, independente de ser seleção brasileira ou nível nacional, estadual, enfim, o que for. Como que você vê esse papel do preparador físico? O preparador físico, na minha ótica hoje, além dele ser, de certa forma, o engenheiro por trás do planejamento do treino, ele é o grande tomador de decisão. Na verdade, preparador físico e treinador são os grandes tomadores de decisão. Eles planejam, eles estruturam uma linha de trabalho, mas o principal ponto que eles vão fazer é tomar decisão. Em cima do planejamento feito, são eles quem decidem como o treinamento vai acontecer. Então, eu vejo que a grande competência hoje que o preparador físico precisa ter é de ser um bom tomador de decisão. E aí, para ser esse bom tomador de decisão, ter essa boa capacidade de interpretar informação, ter essa boa capacidade de associar informações e, consequentemente, ter uma boa condição de se interrelacionar com os outros profissionais da equipe multidisciplinar. Porque, por exemplo, se você pensar no papel do psicólogo, do fisiologista, do analista de desempenho, esses três profissionais não são tomadores de decisão. Esses três profissionais, numa modelagem mais exata, eles são engenheiros de dados, eles geram informações, porque são eles que coletam dados sobre como o atleta está.
São eles que sintetizam todo um diagnóstico do atleta. E aí, como eles são os engenheiros da informação, eles precisam, na verdade, se preocupar mais em trabalhar o dado para esse dado virar informação para treinador e para preparador físico. Então, ao preparador físico e ao treinador, o que vai caber é tomar decisão. Claro que esses três caras que eu falei, analista, psicólogo e fisiologista, claro que eles também participam da decisão, porque eles dão as suas interpretações. Mas quem bate o martelo é treinador e preparador físico. Então, o preparador físico hoje ele tem que ter uma boa percepção e um bom entendimento do papel desses outros profissionais para ele entender melhor como aquilo que ele planejou de treino se relaciona com essa informação gerada pelos outros profissionais da comissão. E hoje, na seleção especificamente, a cobrança sobre o funcionamento disso é muito grande. É muito grande. É muito grande. Ela é tão grande que a gente sai extremamente cansado da convocação, não por conta da rotina de todo dia fazer aquele trabalho, mas muito mais por conta da cobrança que é colocada nas costas. O trabalho em si ele acaba sendo leve porque há um excelente entendimento entre as pessoas, mas a cobrança gera um peso, uma bigorna de 1 tonelada. Legal. Interessante esse seu ponto de vista. Muito interessante mesmo. Bom, rapaziada, olha aqui. Cara, foi pesado, meu irmão. Foi pesado. Anotei coisa pra caramba aqui. Mas trazendo de forma muito sucinta aqui, pelo que eu anotei, tudo que o Lucas trouxe para nós nesse segundo bloco. O que eu anotei aqui, que eu vejo pontos importantes, tá? Então, aproveitando, né, essa coisa da arte marcial que ambos aqui nós temos de ponto em comum, o primeiro ponto que eu anotei aqui é o Kaizen. Avaliar, monitorar, ajustar ou regular todo o processo que vem sendo feito. Isso é muito importante. Pontos importantes aí que você precisa estudar. Cara, filosofia da ciência, comparação de métodos, para que você venha em cima do outro ponto que ele falou agora, para que você possa interpretar e associar bem as informações devido a esses estímulos que você provocou, que você utilizou dentro desses seus atletas. Isso é muito importante. E, consequentemente, uma relação, entenda também as funções dos seus colegas de trabalho para que cada um consiga exercer aquilo que ele precisa fazer para que a máquina consiga funcionar de forma organizada e orquestrada. E, como grande tendência, grande realidade dentro do processo de treinamento esportivo, estude e entenda sobre a autorregulação do treinamento, sobre monitoramento do treinamento. E isso vai ser fundamental. Para quê? Para unir, como elo de tudo que você vem estudando, relacionado a toda essa filosofia da ciência, toda essa interpretação das informações, associar tudo aquilo que você provocou para que você possa aplicar dentro do seu processo de treinamento. Rapaz, teve bastante coisa aqui. Vai ter que assistir 2 vezes essa parte aqui, meu irmão, para fixar bem, porque foi denso e foi pesado. Vamos para o nosso terceiro bloco. Cara, antes do terceiro bloco aqui, até aproveitar outro ponto aqui que agora me veio em mente, cara. Cara, complexo o processo de treinamento como um todo. Muito complexo. Louco. Cara, muito complexo. E a gente precisa... a gente vê que hoje a formação do profissional, principalmente quando a gente pensa... Acho que em todas as áreas, tá? Mas quando a gente pensa no esporte como um todo, porque o esporte ele tem N variáveis, cara, que a gente precisa analisar. Né? Não é somente métodos de treinamento, né? A gente tem que analisar vários pontos dentro do processo como um todo. Cara, e aí a gente vê, né, falando até, pegando a fala que você fez lá no começo, sobre o processo educacional,
do profissional de educação física. Como que você vê, Lucas, você que está dentro aí de um coordenador de pós-graduação, dando aula dentro da graduação, tendo em vista, cara, a preparação física da forma como é vista hoje, e quando a gente analisa, né, os grandes pensadores, os grandes formadores de opinião que foi feito lá atrás, mas como que você vê hoje, cara, o processo de formação do profissional de educação física como um todo? Eu vejo que, na verdade, o processo de formação como um todo ele está cada vez mais sendo desvinculado da universidade. Eu vejo as pessoas procurando muito mais a formação de uma forma mais intensa nas atividades extracurriculares, até por conta do universo de opções que existe hoje. Uhum. E eu vejo cada vez as pessoas menos presas ao que acontece na sala de aula. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que isso mostra que as pessoas, em algum momento, tendem a desenvolver uma maior autonomia, que é o grande sonho do próprio profissional dentro da universidade. Desenvolver autonomia a partir de uma condição crítica. Só que o ponto negativo é que, quando as pessoas elas não dão muito valor ao que ocorre dentro da sala de aula, elas acabam perdendo a oportunidade de ter uma maior filtragem daquilo que elas vão buscar fora dali. E eu acho que hoje o grande papel da universidade é de, durante a condução das aulas, do processo de formação, é dos professores se preocuparem em capacitar os estudantes em utilizar os filtros. Porque, através dos filtros, até aquilo que é ruim vai ter utilidade. Até aquilo que é ruim, o aluno vai conseguir entender o valor e o uso que se dá para um negócio que pode ser ruim. Não, um negócio que muita gente julga mal, eu particularmente gosto de ter mais cuidado para julgar, é o Wikipedia. Todo mundo fala mal do Wikipedia. Só que, por outro lado, nenhum outro banco de dados é tão cheio de informações quanto o Wikipedia. E qual que é o problema de um banco de dados cheio de informação? Você tem informação muito boa e informação muito ruim. Então, eu vejo que seria muito mais importante do que ficar batendo no Wikipedia, o mais importante seria ensinar os alunos a filtrar o que tem lá. Trazer a curadoria, né? Exatamente. A curadoria das informações. Exatamente. Porque aí, beleza, aí a universidade não vai deixar de cumprir o papel. O cara, para trabalhar na área, ele vai ter que ter um diploma. Então, ele vai para a universidade. Sim. Só que, se a universidade der esse filtro, tanto o aluno vai conseguir reconhecer melhor a instituição, quanto o aluno vai conseguir desenvolver mais autonomia. Hoje, a minha grande crítica mesmo à universidade é a falta de incentivo para as práticas científicas. É deprimente a gente ter que ver os colegas o tempo inteiro ter que buscar universidades públicas, na maioria dos casos, para poder aprender a fazer pesquisa. Eu acho que tinha que ser pré-requisito na própria graduação, todos os professores de graduação ter o mínimo de atividade científica regular todo semestre. Ou seja, o professor tem que estar envolvido com produção de pesquisa, tem que estar levando aluno para evento, para congresso. O professor tem que estar engajado de alguma forma, tem que ter alguma atividade nesse sentido. Fazer o próprio aluno chegar em respostas, né? Aplicar alguma coisa e ele buscar alguma resposta e não somente ler livro, ler artigo e, pô, será que isso realmente funciona? Não, fazer realmente o aluno se transformar num aluno mais questionador e aplicador também, né? Naquilo ali. Exatamente. Que está lendo e tudo mais. Eu acredito muito nisso. Eu acho que hoje a gente vive, né, dentro de tantas revoluções que o mundo viveu, né, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Agrícola, um monte de coisa. Hoje nós vivemos a revolução da informação, a revolução tecnológica. Então, como você falou, a Wikipedia hoje é uma das fontes mais buscadas de pesquisa, né? E hoje nunca foi tão forte a necessidade de curadoria da informação. Eu vejo isso realmente como um ponto muito importante
não é uma coisa que não tem mais como voltar, cara, é daqui para frente, né? Se a gente É analisar, isso. se eu analisar, por exemplo, a minha época de escola, até mesmo um pouco da faculdade, para eu buscar informação, eu tinha que ir em biblioteca estadual, biblioteca municipal. Aqui em São Paulo, pô, biblioteca Mário de Andrade, lá no centro, cara, quantas vezes não fiz excursão com os amigos para poder tirar cópia lá de livro ou de pegar algum documento propriamente dito. Cara, quantas vezes eu não fiz isso? E hoje não, cara. Hoje tá nisso aqui, velho. Você dá um Exatamente. Google, cara. Já Exatamente. era. E outra coisa também importante que você falou também, que é a questão da autonomia, cara. Eu acho que com tudo isso que a gente viveu, né, da pandemia, tudo mais, o EAD, né, o ensino à distância, cara, é uma coisa que não volta mais. Não volta, não volta. Não volta mais. E outro ponto importante também que eu vejo o aluno que ele é, entre aspas, o autodidata, o interessado, é o cara que vai se destacar. O Sim, com cara que certeza. busca além da Com certeza. faculdade. Então, o que é muito importante dentro desse processo, então? Você buscar, você ter essa questão de buscar o além também do que a faculdade pede, né? Então, buscar esse ensino à distância e você buscar a curadoria e não simplesmente só buscar informação na internet, dando um Google. Hoje a gente vê diversas ferramentas, diversas plataformas de ensino para que você possa buscar essa curadoria, para que você Exatamente. possa buscar essa informação um pouco mais filtrada de tudo que a gente acaba vendo aí na internet, digamos assim. Então, Exatamente. acho que um conselho que fica aqui, busque plataformas de ensino, busque ferramentas de curadoria de tudo quanto é informação que você acaba buscando na internet. Para quê? Para que você possa filtrar, né? Tudo que vem sendo falado, tudo que vem sendo difundido e divulgado. Tanto na literatura, né? Quando a gente vai buscar, por exemplo, lá o Google acadêmico, como também no Wikipédia, lá no Google normal, digamos assim. Exatamente. É isso mesmo. E É aí, isso mesmo. Luquinhas, pensando também um pouco, né, nessa necessidade, né, que tem nesse sentido, cara, o que você traz aí de solução também, pensando nessa necessidade atual que o mundo acadêmico, que o mundo prático necessita? Acho que a solução para o professor especificamente vai ser virar pesquisador. O professor vai ter que virar pesquisador, porque não há universidade sem produção de novos conhecimentos. Então, aquele cara que quer ser professor para dar aula, sem ter a obrigatoriedade da pesquisa, esse cara está com dias contados. Vai chegar um dado momento que esse cara que só gosta de lecionar, ele não vai ter espaço para entrar na universidade, mesmo sendo um ótimo professor. Por quê? Porque se você não gera conhecimento novo, como é que você interage com o aluno e com esse mundo fora da universidade? Se você não produz conhecimento, você não tem essa interação. E essa ideia da pesquisa, ela já cria uma situação que, obrigatoriamente, o que está fora vem para dentro e o que está dentro vai para fora. Porque não ocorre pesquisa, principalmente no que a gente faz, não ocorre pesquisa sem você trazer as pessoas de fora para dentro da universidade. Então, eu vejo que a grande solução hoje para a instituição, e eu acho que é importante para os alunos saberem isso também, é a pesquisa. O aluno tem que fazer iniciação científica para ter essa oportunidade de vivência. Hoje, a grande maioria das instituições tem programa de iniciação científica. É questão dos alunos cobrarem os professores para fazer parte desses programas. Então, com o programa, tanto professor quanto aluno já tem o meio para conduzir esse processo e para criar esse maior relacionamento. Porque, a sala de aula é o que a gente sempre fala, é aquele espaço curto, de poucas horas, de poucos instantes e de poucas situações. Aquilo não é o suficiente. Então, você precisa ter a clara consciência dessa busca fora.
E eu acho que esse caminho da prática com a pesquisa científica é o melhor caminho para fazer essa busca fora. E fazer a pesquisa científica, não obrigatoriamente, tem que ser algo de critério para as pessoas, porque tem pessoa que acha que só tem que fazer iniciação científica se quiser virar pesquisador. Isso é mentira. Você tem que fazer iniciação científica se você tem interesse de aprender ciência. Entender. Isso aí é independentemente de qualquer outra coisa. Então, eu acho que a grande solução é aí. A grande solução é aí. E para você que ainda, de repente, né, você em casa aí, de repente, ainda sente um pouco de dificuldade com isso e tal, cara, busque workshops de pessoas sérias, cara, busque cursos, busque plataformas de ensino. Então, por exemplo, eu tenho a minha plataforma de ensino, a H9 Education, onde lá a gente se encontra semanalmente, conteúdo, a gente fala sobre assuntos específicos. Cara, aí quando eu me pego na época que eu era estudante, cara, eu não tinha grana para nada, mal tinha grana para chegar na faculdade. Pô, uma plataforma de ensino que custa menos de R$ 1 por dia, 83 centavos por dia, onde você tem aulas e encontros semanais, onde você vai ter essa questão dessa curadoria de informações. O Lucas traz aí diversos workshops, diversos cursos sobre temas específicos, onde traz aí vários estudos, várias referências científicas, tanto de artigos quanto de livros literários, da parte literária também, trazendo essa curadoria. Então, busque esse tipo de informação que, com certeza, vai te ajudar bastante, cara. Vai te ajudar bastante. Então, fique atento aí nas redes sociais do Lucas. Eu vou deixar na descrição aqui as redes sociais dele. Também na descrição vou deixar a descrição aqui da plataforma da H9 Education, que, cara, vai te ajudar muito dentro desse processo de entender todas essas informações que são passadas até hoje e vai te ajudar a direcionar melhor de como pensar. Não é receita de bolo, mas é de como pensar, de como interpretar, de como associar todas essas informações que a gente acaba encontrando na rede social hoje. Show! Segundo bloco pesado. Vamos para o nosso último bloco. Luquinhas vai fazer agora de frente com o Vitão. De frente com o Vitão. Um bate-bola rápido aqui para a gente entender um pouco mais sobre Lucas Tavares. Te espero aí no próximo bloco, senhores. Agora, no nosso último bloco, aqui do nosso canal Podcast, de frente com o Vitão. Lucas, realização pessoal. Família. E profissional. Medalha olímpica. Já realizou? Não, vai vir. Vai vir. Boa, show. Cara, novos hábitos ou comportamentos que você adotou que fizeram ou estão fazendo muita diferença na sua vida? Novos hábitos. Ou algum comportamento. Acordar cedo e leitura em recurso digital. Leitura de recurso digital? Em recurso digital, em tablet, em celular, em computador, porque antes eu lia muito papel. Agora eu consegui me adaptar melhor ao digital, à tela. Sim. Legal. Show. Não aceito. Mentira. Mentira. O que você gostaria de reviver? A faculdade. Faculdade? Por quê? Porque foi demais, cara. Dá uma saudade incrível. Que legal. O que você está lendo hoje? Sem ser parte técnica, sem ser educação física. A Lógica do Cisne Negro e o Antifrágil, do Nicolas Nassim Taleb. Por quê? Porque são livros que provocam a gente ver o mundo com outros olhos. Antifrágil. Pô, legal. Eu tinha um antifrágil aqui, eu acabei emprestando e não me devolver ainda. Legal. Tem que voltar, hein? Tem que voltar, Você já me lembrou aqui, já vou mandar mensagem já para o Britão. Manda de volta para casa aqui. Esporte para mim é... A vida. Vida. Cara,
qual foi seu maior erro até hoje? O maior erro? Meu maior erro ter sido muito legal quando não precisava ser. Por quê? Porque, na verdade, me trataram de uma forma que eu não esperava ser tratado. Certo. Lucas por Lucas. Intenso, doido de pedra, mas muito apaixonado pelo que faz. Certo. Já que você gosta tanto de filosofia, vou parafrasear o grande Abu Janra. Lucas Tavares. O que é a vida? A vida é a maior das nossas realizações. Fala mais. A vida é a maior das nossas realizações porque tudo que a gente realiza traduz a nossa vida. Ô, louco! O cara foi filosófico, cara. Ô, louco! Para fechar, Lucas, qual frase, filosofia de vida que você leva para você e que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Insanidade é esperar resultados semelhantes. Perdão. Insanidade é esperar resultados diferentes fazendo coisas semelhantes. Eu acho que essa é a maior das filosofias. Foi Albert Einstein que falou isso. E eu acho que é uma coisa que eu carrego e tento carregar para todas as pessoas aí que têm convívio, porque não adianta a gente repetir ações e esperar um resultado diferente. Se determinada ação já deu determinado resultado, é porque você já sabe que quando você efetua aquela ação, é aquele o resultado, não tem outro. Então, para fazer diferente, para ter resultados diferentes, tem que mudar as ações. Então, sempre quando a gente erra, muda. Sempre quando precisa melhorar, melhora. Sempre quando precisa rever, reveja. E sempre de maneira limpa, transparente, sem precisar esconder absolutamente nada. Show de bola. Senhoras e senhores, Lucas, muito obrigado, man. Obrigado por ter topado aqui, gravar esse podcast com a gente. Cara, foi muito legal, foi muito rico, muito denso. Eu curti demais, cara. Eu vou rever todo esse podcast aqui, que teve muita instrução. E, cara, obrigado mesmo aí por estar com a gente, por compartilhar tudo isso aqui. E, cara, a fala é tua aí, se quiser falar alguma coisa para a galera. Eu só tenho a agradecer, Vitão, tanto a oportunidade do podcast, mas mais do que a oportunidade do podcast, é de poder estar junto, poder trabalhar junto, poder fazer coisas em conjunto. Acho que esse é o maior dos benefícios, porque é isso que torna possível a gente ter uma relação melhor e uma transformação diária da nossa vida ainda maior. É isso. Senhoras e senhores, muito obrigado. Lucas Tavares, no nosso episódio do H9 Podcast. Até mais, senhores. Tchau, tchau.